Olá, eu sou a pastora Dulciane Temel e mais um início de semana eu tenho a palavra de Deus para você, porque quem começa com fé termina com milagres. Hoje nós vamos falar o que está escrito lá em Lucas capítulo de número 24, a partir do verso 1, e eu vou ler para você que você entenda um pouco essa palavra. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do sepulcro removida, mas ao entrarem não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas resplandecentes colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres prostraram-se com o rosto no chão, e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Aleluia! Aquelas mulheres, depois que Jesus foi morto, passou o sábado, e no domingo elas foram até o sepulcro de Jesus para ungir Jesus. E quando elas chegaram lá, o sepulcro estava aberto e existia lá 2 homens com roupas resplandecentes, que são os anjos. E então elas vão se prostrar com medo, apavorada de ter aquela vista ali, aqueles anjos enormes. E eles vão perguntar a ela: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? E no verso 6 ele vai dizer: ele não está aqui, ressuscitou. A Páscoa, hoje, domingo de Páscoa, nos convida a refletir sobre o anúncio feito pelo anjo àquelas mulheres que foram ao túmulo de Jesus. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? E muitas vezes nós estamos procurando entre os mortos aquele que está vivo. Todos nós temos um anseio por algo que nós não sabemos realmente o que é, até nós descobrirmos, até nós nos encontrarmos com Jesus. A nossa alma, ela tem sede, ela tem fome do Senhor, mas muitas vezes procuramos entre os mortos, talvez nos ídolos, talvez em amizades, talvez em festas. Muitas vezes procuramos no dinheiro ou no cônjuge aquilo que é para nos trazer vida, mas que nós sabemos que nada disso tem vida em si mesmo, porque Jesus mesmo diz isso, que nós não temos vida sem Ele. Então, quando nós queremos procurar nos mortos aquele que está vivo, nós na verdade queremos encontrar o vivo, mas procuramos no lugar errado. Mas o Senhor, Ele está disponível para todos aqueles que o buscarem, que o procurarem realmente. A ressurreição do nosso Senhor, o nós sabermos que Jesus está vivo, que Ele não está mais ali sepultado, mas que Ele ressuscitou. Essa ressurreição, ela é o fundamento da nossa fé, daqueles que um dia já se encontraram, já foram totalmente saciados pelo Senhor, por esse encontro com o Senhor, e é o sinal definitivo do amor incondicional de Deus por nós. Porque se Jesus não tivesse vencido a morte, a sua própria morte, não teria o poder de anular o poder da morte sobre nós, que somos pecadores. Como está escrito em 1 Coríntios 15, 17. Se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil e ainda estão nos seus pecados. Assim como Cristo ressuscitou, nós somos convidados por Ele a deixarmos as nossas sepulturas, as nossas dores, os nossos lamentos, a deixarmos coisas que trazem morte para nós, a deixarmos de lado o pecado que todos os dias bate na nossa porta, tentando nos fazer cair, ao invés de olharmos para aquele que um dia, sendo totalmente santo, o Cordeiro de Deus, santo e imaculado, se entregou ali naquela cruz para que nós hoje não fôssemos mais escravos do pecado, não fôssemos mais condenados com a morte, mas nós pudéssemos, através desse sacrifício, através desse convite do Senhor, superar tudo aquilo que tem nos feito muitas vezes não olhar para Cristo ou buscá-lo em outro lugar, satisfazendo a nossa própria vontade.
E a experiência da Páscoa, a verdadeira experiência é justamente essa. É saber experimentar a salvação de Deus na nossa própria vida e realizar a passagem de uma vida de pecado para uma vida debaixo da graça, para uma vida debaixo do amor, para uma vida onde nós temos os nossos olhos abertos e compreendemos tamanho sacrifício de Jesus ali naquela cruz, o sacrifício do Deus Pai entregando o seu Filho à morte por nós pecadores, como também está escrito em João. Todos conhecem esse versículo que diz: porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor entregou Jesus como Cordeiro Imaculado, derramou ali aquele sangue, e nós que estamos debaixo do sangue do Cordeiro, nós estamos livres da condenação, da morte eterna, da condenação que estava sobre nós. Então, que a esperança, a alegria da ressurreição do Senhor nos encoraje a continuarmos caminhando rumo ao nosso alvo, rumo às coisas que são eternas. Afinal, como diz uma canção tão entoada por todos aqueles que conhecem a verdade, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Neste dia, o meu convite para você é: independente da tua circunstância hoje, se alegre. O nosso Senhor, o nosso Salvador, está vivo. Pelo sacrifício, nós que estávamos debaixo de um decreto de morte por causa do pecado, passamos da morte para a vida eterna com o nosso Salvador. Então, honre o sacrifício que Jesus, o Santo de Deus, fez por você. Honre, se alegre no Senhor, enxuga as suas lágrimas, se encoraje olhando para aquilo que Jesus fez por você. Você consegue continuar, você consegue se levantar depois de uma queda, de um momento difícil, você consegue se levantar diante de alguma dificuldade que você está enfrentando e continuar a tua caminhada. Seja grato ao Senhor por tudo. Ele se esvaziou de toda a sua glória, se fez maldito como eu e como você, levou sobre si todos os nossos pecados, para que nós pudéssemos ser livres da escravidão, para que nós pudéssemos ser livres da morte, porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. E nós hoje não receberemos mais esse pagamento, porque estamos debaixo do sangue do Cordeiro de Deus derramado ali na cruz, por mim, por você, por todos aqueles que creem e por todos aqueles que ainda crerão, em nome do Senhor Jesus. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Paizinho, por ter entregue o teu Filho Jesus, o teu único Filho santo, sem mancha, sem pecado, para morrer em favor de todos aqueles que já creem e daqueles que ainda crerão. Nós te agradecemos porque, assim como lá, Senhor, no Êxodo, o Senhor deu a ordem de que o teu povo ungisse os umbrais das casas com o sangue de um cordeiro sem mancha, e diante daquela praga da morte dos primogênitos, as casas daqueles que estivessem com os umbrais marcados com esse sangue, o anjo da morte não passaria por elas. Nós te agradecemos porque hoje nós temos o sangue mais precioso que está sobre nós, que é o sangue carmesim do teu Filho Jesus. Nós te agradecemos porque esse sangue nos purifica de todo o pecado, porque através do derramamento desse sangue, meu Senhor, o Senhor nos remiu, o Senhor nos libertou, o Senhor nos deu vida e vida de verdade. O Senhor rasgou a cédula que era contra nós, o Senhor cravou ali na cruz essa cédula que nos condenava à morte eterna, através do sacrifício do nosso amado Senhor Jesus. Nós te agradecemos e eu te peço, meu Senhor, que nós não procuremos entre os mortos aquele que está vivo, que nós não procuremos nas coisas desse mundo aquilo que a nossa alma encontra somente em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos honrar o sacrifício de Jesus a cada dia, a cada novo dia nós sejamos gratos, não só nessa época de Páscoa, mas que todos os dias nós possamos ter essa certeza no nosso coração, que tudo que nós precisamos, nós já temos, que é o sangue de Jesus derramado sobre nós, a graça que nos alcançou,
Nós te agradecemos, Pai, por mais uma semana. Te agradecemos por toda a tua bondade e misericórdia sobre nós. Consagramos ao Senhor mais um dia a nossa vida, a nossa família. Consagramos ao Senhor os nossos entes queridos e te pedimos, meu Senhor, que aqueles que ainda não estiverem debaixo do sangue do Cordeiro, que estes sejam alcançados e estejam também, Senhor, livres da condenação eterna, para a honra, glória e louvor do teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, curta esse vídeo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra e que nesta nova semana o sangue do Senhor Jesus esteja sobre você e alcance também os teus familiares, que haja livramento na tua casa, livramento no meio da tua família, que a mão poderosa do Senhor permaneça estendida, guardando, livrando, abençoando e cuidando, em nome do Senhor Jesus. Nós nos vemos no próximo domingo.